Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade às nossas aulas, ao nosso conteúdo, espero que todos aí estejam conscientes aí do que está acontecendo e tudo mais, né? Então, devemos permanecer em casa, então, por enquanto, até que todo esse problema aí da pandemia passe, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo. Eu vou estar postando então no mesmo lugar, caso tenhamos algum problema, sempre vou estar à disposição aí através do e-mail, para atendê-los, tá ok? Então hoje é a unidade 2, seção 2.1 do nosso livro, que é livro-texto, que aborda então os comandos de desenho, tá? Vamos lá então, quais os comandos aqui? O comando de linha, que a gente já está usando, né, em nossas aulas, círculo, o arco aí tem alguns detalhes, o retângulo, o arredondar e o chanfro. Então eu vou estar falando aqui cada um deles, né. O linha é o mais simples aí, então ele cria segmentos de linhas, né. Podemos estar definindo aí um tamanho para ela, um ângulo e tudo mais que a gente deseja estar aplicando. Uma coisa que para que um desenho técnico fique exato, né, é importante informar as medidas aí quando você está compondo a linha, né? Então tá lá o nosso AutoCAD, né? Vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês. Posso chamar lá o comando de linha ou utilizar o painelzinho lá, ok? Então vejam que ele dá ali uma medida, né? Vamos mudar a nossa unidade aqui somente, de maneira muito rápida, né? Vamos colocar aqui em metros, para ficar aí mais ajustado, né? Então, tá aqui a nossa linha, né? Vou estar criando aqui um elemento, de repente, de 600 metros, ok? Percebam que ele também permite que nós colocamos, então, a angulação dessa linha, né? Então, se eu der um tab aqui, ó, na hora ele muda, então, o elemento para a angulação, desde o 0 graus, né, até o 360 graus, que volta lá no zero, né? Ok? Então, temos aí esse elemento aí que traz essa situação para nós. Então, definir lá a angulação, né, eu posso estar fazendo a composição aqui, né, dos outros elementos. Ó, mais 600 metros em 0 graus. Então, mais 600 metros em 90 graus. Dou um tab, ele muda lá para angulação 90 graus. Né? Então, posso estar fazendo aí os ajustes da forma como eu achar necessário. Tá? Também é importante estar colocando as medidas. Não esqueçam do modo ortogonal, né, que vocês podem estar ativando também, muito útil para desenhos técnicos, né, onde nós temos normalmente retas horizontais e verticais, então ele nos ajuda bastante aí na hora de compor aí os desenhos. Ok? Então temos essa situaçãozinha aí da linha, não tem muito segredo, nós estamos já utilizando já há um bom tempo durante as aulas. Próximo lá é o círculo, né? Aqui tem alguns detalhes bem importantes, né? Principalmente na hora da composição. Então o círculo ele cria um único objeto então para nós, né? E ele é possível a composição dele através de duas interfaces, né? Então através do raio ou do diâmetro. Então é importante tomar cuidado, já vi muito aluno acabando por errar aí exatamente nessa situação, né? Os mais utilizados é por raio e por círculo, né? Mas nós temos uma composição por 2 pontos, por 3 pontos, por 2 tangentes e um raio, por 3 tangentes também. Então nós podemos fazer a composição aí dos elementos, né? Então, de repente eu vou criar aqui mais um objeto, ó, e eu posso estar fazendo com que um círculo tangencie esses 3 objetos com
essa opçãozinha aqui, ó. Então eu clico em um elemento, clico em outro elemento e clico em outro elemento, né? Então ele vai criar aqui o círculo exatamente nessa posição. Então não são somente, né, duas situações, nós temos os dois principais, né? E aí temos as outras possíveis situações aqui, tá? O círculo, então, ele pode ser composto através do raio. Então, eu estaria colocando lá o raio de 600, né? Agora vejam o que normalmente os alunos se complicam. Então, eles vão lá, escolhem o diâmetro e acham que estão compondo o raio. E aí o círculo fica, né, com o tamanho menor, porque ele está utilizando o diâmetro aqui. Então, no caso, se eu coloquei um diâmetro de 600, ele ficou com um raio de 300 metros. Aqui eu coloquei um raio de 600, ele ficou com um diâmetro de 1.200 metros. Ok? Nós temos essa relaçãozinha aqui para o círculo. Beleza? O arco. O arco é um pouquinho mais complexo, né? Ele traz aí algumas situações bem relevantes, né? Então, o comando que gera um comando que gera um único objeto, o arco propriamente dito, né? Através de várias possíveis interfaces de composição, que são esses aqui, ó, né? Por que diferente do círculo aqui eu coloquei? Porque para o arco ele é utilizado, né, basicamente quase todos esses elementos aqui, né, diferente do círculo, por exemplo. Então vamos lá ver como ele atua, né? Então poderia estar fazer o seguinte aqui, ó, remover alguns elementos aqui. Eu vou copiar a seleção aqui para a lateral, ele vai me permitir que eu coloque exatamente na mesma linha, porque nós estamos com o modo ortogonal ativo, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma situaçãozinha, né? Um exemplo lá, sei lá, um arco aqui relacionando, lógico que nós não estamos na medida correta, mas, por exemplo, eu quero compor uma porta aqui, quero colocar o raio de abertura dessa porta, né? Por exemplo, eu poderia estar compondo de repente uma porta aqui, né? Sei lá, de 900, com uma largura aqui de 90, de repente, 900 aqui também, beleza, ok. Então, de repente eu quero representar aqui a abertura desse cara, né? Não sei se aqui dá 90, deixa eu ver se não der 90, a gente já ajusta isso, né? Vamos ver aqui qual que é a distância que nós temos aqui. Com certeza não vai dar 900. Vamos ajustar isso aqui para resolver. Posso vir aqui, selecionar o objeto de novo, copiar o elemento, né? Clico nele lá, ó, e posso estar colocando em 900 aquela distância. Opa, né? Só um minutinho, só ajustar aqui. Então, seleciono, clico o botão direito, copiar seleção, e agora eu vou pegar bem no cantinho aqui, ó, para a gente colocar o 900 aqui. Distância, tá, eu tenho que descontar a diferença ali, né? Só vamos usar o que a gente já conhece, né? Que é o deslocamento. Seleciono o objeto aqui, ó. Fazer o seguinte, né? Vamos explodir o objeto.
agora eu vou colocar ele lá em 900, ok? Beleza, que eu posso estar colocando qualquer elemento aqui. Só pra gente estar, sei lá, né? Pra gente estar só colocando uma demonstração aqui, então. Beleza, então tá lá, né? Fechou lá. Aqui nós temos exatamente os 900 de diferença, né? De abertura. Então, por exemplo, eu quero criar um arco aqui, né? Que represente a abertura desse elemento. Então, poderia estar, de repente, criando aqui o arco, né? Utilizando, então, o início, o fim e o centro, né? Início, fim e centro. Início, centro e fim. Né? Então, poderia estar colocando aqui, definindo o início, o centro e o fim. Vejam que ele funciona bem direitinho, né? De forma aí muito tranquila para fazer essa composição. Né? Então, por exemplo, para uma porta, né? De uma vista ou de uma planta baixa, né? Muito fácil você tá gerando esse arco com esse início, centro e fim. Só que você tem que sempre estar colocando, né? Os elementos aí de acordo com a ordem que é solicitada. Então, início, centro e ângulo, início, fim e ângulo, início, fim e direção, início, fim e raio, centro, início e fim. Então você tem que estar sempre utilizando exatamente essa sequência aqui para que funcione bem, né? Então dá bem certinho aí, né? Ele fica aí com uma qualidade bem boa, né? Bem exata aí no nosso desenho técnico, ok? Na sequência lá, nós temos então o retângulo, né? O retângulo não tem muito segredo, né? Então você vai estar utilizando lá o canto superior esquerdo e o canto inferior direito para estar definindo aí, mas o recomendado então é utilizar as medidas manuais, né? Para que o teu retângulo fique exato aí do tamanho que você quer. Então tá lá, ó, o retângulo, defino lá um valor de comprimento e de altura, né? Primeiro o comprimento, então por exemplo podemos colocar aqui 1000, dou um tab por menos 500 ou 500 aqui, ó, né? Então vejo que ele deu já o tamanho aí que foi informado, ok? Não tem muito segredo também, né? Aí os mais importantes da aula de hoje que eu acho, né, são o arredondar, que é também conhecido como concorde, né? E o chanfro, que é o chanfer, ok? Esses dois caras aqui eu acho eles bem importantes, ok? Então como que funciona lá o arredondar, por exemplo, ok? Então vamos lá, vamos criar um arredondamento aqui em cima desse cara. Um detalhe bem importante, para que eu possa arredondar elementos, eles precisam estar em arestas distintas, senão ele não funciona muito bem. Então eu precisaria de repente estar colocando, né, fazendo a separação desses objetos. Para separar eu chamo lá o explodir, né? Vejam que já separou aqui para nós, ok? Então como que funciona a dinâmica aí do comando? Então eu vou usar primeiro o arredondar aqui, que é o que nós temos, ó, é capaz de arredondar o encontro de duas arestas, basta selecionar a primeira aresta, informar o raio através do comando raio, e então selecionar a outra aresta. Então, basta chamar o comando arredondar, ou, né, no inglês lá o concorde, seleciono a primeira aresta, dou um Enter, e agora eu posso chamar o comando raio. E aqui no comando raio, ele permite que eu faça o ajuste, então, de qual é o raio que será utilizado. Normalmente é essa distância aqui, né? Porque o raio está exatamente nessa interseção. Então, por exemplo, eu poderia estar colocando um raio aqui, ó,
de, sei lá, de 100, né? Então vamos colocar um raio de 100. E aí seleciono o outro elemento, né? E ele acaba aplicando aqui, né, esse raio de 100. Vejam que ele utiliza exatamente, né, essa medida que foi aplicada aqui. Ó. Então vejam, essa distância aqui, ó, que inicia o arredondamento até a interseção é equivalente exatamente ao raio que foi aplicado aqui no nosso elemento, né? Então, o raio que foi aplicado aqui no nosso elemento equivale exatamente ao início do arredondamento até a interseção, ok? Só para a gente ter aí a noção exatamente do que acontece, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer lá um arredondamento com um raio menor para vocês poderem ver. Então, vou arredondar, chamo lá o elemento, dou um Enter, defino lá então o raio, vou chamar aqui um raio de 50 e seleciono lá o outro elemento. Vejam que ele acaba reduzindo aí drasticamente, né, o arredondamento. Então, dependendo do desenho que você esteja utilizando, você vai estar utilizando raios distintos. Normalmente você tem nas cotas dos desenhos já o raio que foi utilizado aí de alguma forma. Beleza? Joia, esse então é o arredondamento. E aí nós temos o outro cara aqui que é o chanfro. O chanfro então, no lugar dele arredondar, ele cria então uma outra aresta de corte. Essa aresta de corte ela vai ter uma angulação em relação ao a primeira aresta que foi selecionada e também um tamanho, né? Então você pode estar ou você deve estar configurando esses elementos. Em alguns casos vocês não vão conseguir aplicar porque você não define esses valores e ele não consegue encontrar as medidas possíveis ali para a aplicação do comando. Por isso que em alguns casos não funciona. E o arredondar também. Se você colocar lá um raio muito grande, né, em relação aí ao elemento que nós temos, ele não consegue aplicar. Beleza? Então, vamos lá. Então o chanfro é obtido então através do comando chanfro mesmo. Né? Seleciono então a primeira aresta, dou um Enter lá, e aí eu posso chamar o comando ângulo. É importante que seja colocado o acento, senão ele não reconhece. Okay. Então ele primeiro pede para que seja especificado o tamanho do chanfro, o comprimento do chanfro, da aresta que vai ficar posicionada aqui. Então eu vou colocar aqui em 100. Ó. E aí ele pede que eu coloque para ele qual é o ângulo em relação à primeira linha ou primeira aresta que foi selecionada. Eu vou selecionar um ângulo de 45 graus aqui. Então vou posicionar lá na segunda aresta. Vejam que ele vai ficar então com o 100, né, no chanfro aqui, ó, tem 100 exatamente no chanfro e ele está a 45 graus do primeiro elemento selecionado. Eu vou chamar lá de novo o chanfro, né? Seleciono a primeira aresta, dou um Enter e agora chamo o comando ângulo. E aí mesma coisa, ele pede que eu informe o tamanho do chanfro. Agora eu vou colocar em 50. E também vou manter em 45 graus a primeira linha lá. Então vejam que é, né, muito parecido aí os dois elementos, só que um ele cria um chanfro e o outro ele cria um arredondamento. Beleza? Então, são comandos aí que são muito úteis, né? Principalmente para fazer o acabamento aí nos desenhos técnicos, né? Traz aí uma qualidade muito boa nos acabamentos aí dos desenhos e é muito bem aplicado aí, né, na nossa ferramenta CAD. Beleza? Então, eu vou deixar então uma atividadezinha lá para vocês na nossa sala de aula do Google. Então tá aqui, ó, para quem ainda não é cadastrado, temos os códigos aqui, ó, da turma de segunda-feira e da turma de quarta-feira. Dúvidas eu tenho à disposição nos e-mails, né? Ou então nos comentários do próprio Google Class. Alguns alunos estão
já entrando em contato comigo por lá, eu tenho resolvido aí os problemas por lá. Esperamos então que seja resolvido aí esse problema, né? Que essa semana aí provavelmente os comentários é que a pandemia, né, a proliferação do vírus seja pior então durante essa semana. Então vamos procurar ficar em casa, né, para não colaborar com essa difusão aí desse vírus, ok? Um grande abraço a todos e estou à disposição aí de vocês.